nome maravilhoso dele. Glória a Deus. Gente, que privilégio, que alegria poder estar aqui com vocês, para junto, a gente em primeiro lugar servir o corpo de Cristo, aqui em Ilhota, nessa igreja tão abençoada. A gente se sente privilegiado, presenteado, né? Os pastores, o casal de pastores dessa casa, Ricardo, Aline e os demais pastores, que o Senhor continue dando sabedoria, graça, e que a mão poderosa do Senhor possa estar sempre estendida para essa casa e para esse lugar aqui. Gente, 26 anos, parabéns a todos vocês. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E fazer culto no sábado à noite é um desafio. É igualzinho, só muda o nome da igreja e o endereço. É difícil. A gente sabe, sábado o povo quer dar uma voltinha, quer vir em Balneário Camboriú, né? O povo quer dar uma voltinha, quer passear, mas a gente fala para eles: faz as contas de quantos sábados tem no mês e dá um sábado desse para o Senhor. Gente, abra sua Bíblia comigo, Mateus no capítulo 13, versículo 20. Eu falei capítulo 20, mas eu errei. É capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco como construir um lugar para a presença de Deus. Como que a gente faz? A gente sabe que a gente não pode... O Senhor, nosso Deus, não é o gênio da lâmpada. A gente não pode prender Ele no lugar. Mas a gente pode preparar um local onde Ele se sente adorado, onde Ele se sente amado. E eu quero ler com vocês 16 e 13, Mateus capítulo 16, do 13 ao 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente percebe que realmente o nosso Deus, esse que nós adoramos essa noite aqui, que nós rendemos louvor, Ele é um Deus de ambiente. Ele é um Deus de ambiente. Você começa a olhar nas Escrituras Sagradas e você começa a perceber isso lá no princípio. Foi lido aqui, o pastor leu sobre a ceia, sobre a oferta, uma palavra lá no Gênesis. A gente vê que no Gênesis, a terra, né, esse aqui é azulzinho, assim, parecido com a terra, era sem forma e vazia. Não tinha nada. Mas até que a Bíblia diz que o Espírito de Deus começou a pairar sobre a face das águas. Então aonde o Espírito Santo chega, não importa como vai estar o ambiente, ele só precisa chegar. E quando ele chegar, a gente não precisa se preocupar, porque quem vai fazer é ele.
Ele é perito em fazer, Ele é perito em transformar. Ele é perito em a gente olhar aquilo que nós achamos que não vamos dar conta, e Ele diz: acalma que eu cheguei, eu dou conta de tudo. Eu sou o Deus que posso todas as coisas. Eu sou o Deus que em mim nada é impossível do que eu possa fazer. Então Deus vem, pega a terra, transforma ela num lugar habitável. E nesse lugar habitável Ele põe um homem, põe Adão lá. E não sei se você percebe, mas era um ambiente que tinha lá. Todo dia o Senhor vinha se encontrar com Adão. Todo dia. A Bíblia diz: todos os dias o Senhor vinha no jardim para se encontrar com Ele. Deus é ou não é um Deus de ambientes? Ele precisava disso, mas Ele é um Deus de ambiente. Por causa dele? Não, por causa de mim e de você. O Senhor marca um ponto de encontro comigo e com você. E nós, como igreja, nós temos 2 pontos de encontro: o nosso pessoal com Ele, que você precisa ter e nutrir todos os dias, e esse encontro aqui do coletivo, em que nós juntos nos tornamos uma só igreja, um só corpo, o corpo de Cristo reunido. E a gente começa a perceber que o homem não vigia, cai em tentação. E no dia que o Senhor veio, a pergunta que eu faço é: quem faltou ao encontro? Deus ou Adão? Deus estava no mesmo lugar, chegou na mesma hora, no mesmo momento. E eu acho engraçado, Deus às vezes Ele é engraçado, irmão. Ele pergunta: Adão, onde tu estás? Será que Ele não sabia onde Adão estava? Mas o Senhor está dando uma oportunidade para que Adão volte a ter comunhão com Ele. Para que Adão, se Adão tivesse se arrependido, eu não sei o que iria acontecer, mas algo diferente ia acontecer. Ele disse: eu me escondi do lugar do encontro que eu tinha contigo. Quem faltou ao encontro foi Adão, não foi o Senhor que faltou. Ele estava lá naquele momento, naquele lugar. E eu quero dizer para você essa noite que nós estamos aqui e o Senhor não faltou a esse encontro com essa igreja. Ele está aqui, não é porque eu vim pregar, não é porque nós estamos completando 26 anos, não, é porque Ele está aqui, porque onde a igreja dele se reúne, o povo dele se reúne, Ele vem, meu irmão. Então adore a Deus, presta atenção, abre teu coração. Se você ainda não entrou no culto, dá tempo de entrar no culto. Porque na igreja eu e você já entramos, agora nós precisamos entrar no culto. Vir na igreja é uma etapa, entrar no culto é outra totalmente diferente. Eu me desconecto de tudo aqui da terra e me ligo ao céu, ao trono da graça. E nesse momento não importa o que está acontecendo lá fora, eu estou na presença dele, junto com a sua noiva, adorando e bendizendo ele, glorificando o nome dele. E você percebe o esforço de Deus, a vontade de Deus, o Deus que não desiste de mim, de você. Se acaba tudo, Deus começa a conversar com o homem, encontra Abraão, encontra Noé. Mas daqui a pouco Deus tem um encontro com Moisés e diz para Moisés: faz um lugar para eu me encontrar contigo. Lá vai Deus de novo. Faz um lugar, eu vou te dar as medidas, como que vai ser. E quando tu chegar, eu vou estar lá. Lá é o nosso ponto de encontro, Moisés. Lá eu vou falar e tu vai me ouvir. Tu vai apresentar sacrifício, eu vou receber o sacrifício. Ah, mas eu vou conversar contigo, eu vou dar direção para ti, Moisés. Começa a perceber, meu irmão, que é o Deus do encontro. O Deus do encontro. Um Deus que ele realmente, ele faz, é proposital o ambiente. Então quando eu e você passamos por aquela porta, não é um lugar comum. Se nós formos embora, se torna um lugar comum. Nós gostamos, principalmente pastor,
de tudo muito bonito, muito organizado. E é bom, o Senhor se agrada porque Ele é um Deus organizado. Mas se nós formos embora, Ele também vai. Mas Ele marcou um encontro comigo e com você essa noite para lembrar que faz 26 anos que Ele tem um encontro com essa casa, que Ele tem um encontro com esse povo. Mas eu e você não podemos negligenciar isso. Nós não podemos negligenciar. Nós precisamos entender que há um Deus que ama se encontrar com a gente, que Ele faz todo o esforço para chamar a nossa atenção para Ele, para nós voltarmos, retornarmos à nossa origem, porque dele e para Ele são o quê? Todas as coisas. Então eu e você também somos dele, e Ele é o Deus que se esforça. Vamos pular um pouquinho. Deus chama Davi, põe ele no trono. E qual é a primeira pergunta que Davi faz? Aonde está? Aonde está a arca? Porque ele entendia que aquele era um lugar que Deus tinha estabelecido para o homem se encontrar com ele. Ele disse: como que pode morar num palácio e não ter um lugar para a presença de Deus? Vamos construir um lugar para a presença de Deus. E ele leva a arca para Siló. E lá ele faz uma tenda e diz: o nome do Senhor vai ser adorado. Davi diz assim: eu não posso reinar sem a presença de Deus. Eu não posso governar sem a presença de Deus. Eu e você não podemos ser pai, mãe, marido, pastor, nada, funcionário, empresário. Nós não podemos ser nada se a presença do Senhor não nos governar, se ela não for real na nossa vida. Porque se nós fizermos sem a presença de Deus, Ele não é adorado, Ele não é reconhecido naquilo que eu e você estamos fazendo. E Deus fala para Davi o seguinte: nós vamos fazer um templo. Aí você sabe, Davi, tu foi um guerreiro, muito sangue na mão. Teu filho vai construir. Viu? Jardim, certo? Jardim, lá era um lugar de encontro. Tenda de Moisés, tabernáculo do Senhor, o lugar onde ele vinha tabernacular, onde ele vinha habitar. Mas agora é um templo. Você já leu depois que Salomão termina o templo e oferece toneladas de sacrifício? Você vê o que é que acontece? A Bíblia diz que a glória de Deus invadiu aquela casa, tomou aquele ambiente. E as palavras de Deus para Salomão é: assim o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e me adorar, eu ouvirei dos altos céus, eu vou vir e vou sarar a terra. Você percebe que todas as vezes que a presença de Deus vem, ela tira aquilo que está fora do lugar e bota no lugar. Ela acerta a nossa vida, ela acerta o nosso casamento, ela acerta o ministério dessa casa. Porque o Senhor quer ter encontros comigo e com você, não por causa dele, por causa de nós. Ele quer cuidar de mim e de você. E o povo começa a adorar no templo. Mas aquilo passa de um culto para um ritual. Vamos lá. Eu já compro a pombinha lá na hora. Tem gente que acha que Jesus, o único lugar que Jesus ficou nervoso foi na igreja, né? Que triste. Não ficou nervoso em lugar nenhum. Se encontrou com as prostitutas. Mas quando ele chega na igreja, ele vira as mesas e porque estava vendendo. Não, irmão, era para vender. É que ele estava vendendo acima do preço que era para ser vendido. Eles falam: está cheio de gente, vamos aumentar o preço do pombinho, da pombinha. Não é 10 agora, é 50, tem muita gente. Eles estavam fazendo da casa do Senhor casa de negócio, o lugar de adoração, o lugar onde eu ia reconhecer que eu dependia dele.
O lugar onde eu ia reconhecer que eu não podia me limpar dos meus próprios pecados, das minhas falhas. E eu e você continuamos a ver o Deus do encontro. Agora, no lugar estabelecido, Ele encarne. Ele encarnado no seu Filho, dizendo: está tudo errado. Vocês estão errando. Aí você começa a perceber que Deus vai preparar outro ambiente. Jesus fala: esse templo que vocês estão vendo, eu posso destruir e reconstruir em 3 dias. Ele não está mais falando de um templo, ele está falando dele próprio. 3 dias, nós acabamos de passar pela Páscoa. Esse é o templo da qual ele está falando. Esse é o lugar da habitação de Deus agora. Esse é o lugar. Eu destruo esse templo que era ele próprio para pagar o meu e o teu pecado. É o sacrifício perfeito, supremo. Deus não tinha plano B. Nesse sacrifício não tinha plano B, era o plano A de Deus. Desde a fundação do mundo já estava isso na agenda de Deus. O dia que o seu filho ia morrer, porque o Senhor ia preparar um ambiente onde ele possa morar. Qual é o nome do ambiente, Adriano? Você é o ambiente. Você é o lugar onde o Senhor escolheu habitar. É em você que Ele quer morar. É com você que Ele quer conversar. É para você que Ele quer se revelar. É para você, meu irmão, que está aqui essa noite. Eu fico olhando como que pode um Deus soberano, poderoso, resolver morar dentro de mim. Eu não falo que Deus tem um senso Ele é engraçado, senso de humor. Você está entendendo? Você está comigo? Você entende que nós servimos um Deus de ambiente? Que não adianta eu chegar aqui para adorar aqui, ser o primeiro. Eu não sou um altar onde eu queimo na presença dele. E daí a gente chega no culto. O culto hoje está. Porque eu e você colocamos a expectativa em quem vai tocar, em quem vai cantar, em quem vai pregar. Mas se você entra na igreja dizendo: cheguei na igreja, agora eu vou entrar no culto. Quem vai cantar, quem vai pregar, não importa. Eu estou na presença dele. Eu vou adorar, eu vou bendizer, eu vou glorificar o nome dele, eu vou exaltar o nome dele, porque ele está aqui nessa noite. Ele resolveu vir aqui por causa de mim e de você. E quando o Senhor chega, meu irmão, tem uma música que diz: fica tudo colorido. A terra sem forma e vazia ficou colorida, verde, flores. Quem escreveu estava certo. E quando tu chega, tudo fica colorido. A escuridão daquele dia difícil, a luz do Senhor brilha diante de nós e nos mostra uma solução, um caminho, ou no mínimo vai dizer: eu estou contigo, meu filho. Por isso você e eu não podemos abrir mão de termos encontro com Cristo, de termos encontro com Ele, porque Ele é o Deus do encontro. É o único. Você não vai encontrar nenhum outro na história. E quando eu estou lendo aqui, o Senhor está, nesse texto que a gente acabou de ler, o Senhor está lançando a pedra fundamental da igreja. Eu louvo a Deus que Ele não fechou monopólio com ninguém. Não vai ser a igreja XYZ, não. A minha igreja, a igreja do Senhor Jesus é orgânica. Como eu sou do Mevan, quando eu for arrebatado, não vai ter o lugarzinho do Mevan, o lugarzinho de vocês, da verdade em Cristo, não. Nós seremos um só. Adoraremos num só coro, numa só voz, dizendo: Ele reina, Ele vive e Ele nos resgatou. Então por isso que eu me alegro de entender que quando eu chego, não importa a denominação, o nome, eu estou diante da noiva de Cristo. Eu estou diante daquela que foi comprada, que foi resgatada, que foi redimida pelo alto e bom preço. E
você, meu irmão, eu e você, temos que ter a consciência que a Bíblia diz lá em Colossenses, que Ele nos arrancou. Ele não foi lá convencer, quer vir. A Bíblia diz que Ele nos arrancou do reino das trevas e nos transportou. Ele disse, eu vou te arrancar. Eu falo que o amor de Deus é violento. Ele me perde, Ele me mata, mas não me perde. Ele prefere me tirar a vida do que eu passar uma eternidade sem Ele. Então eu e você precisamos entender que há um Deus que ama ter encontros com a gente. E Jesus agora está fundando a igreja. Mas Ele funda a igreja depois da declaração de Pedro. Porque para uma igreja ser fundada, para uma igreja nascer, ela precisa reconhecer quem é o Senhor dela. Senão não dá para nascer igreja. É por isso que Ele diz, Pedro entendeu. Agora eu posso, Ele está dizendo, tu é o Cristo. Tu é aquele que realmente veio nos resgatar, nos salvar. Você vai ler que Deus, Jesus só fala, Pedro, depois dessa palavra eu vou edificar a minha igreja na terra. Porque tu entendeu que ela não é tua, a igreja é minha. Às vezes alguém me pergunta, pastor, como é que está a tua igreja? Qual igreja minha? Mas tu não, eu sou pastor, mas a igreja não é minha. Eu sou o mordomo do noivo. Eu cuido daquilo que Ele entregou na minha mão. A igreja é dele, pertence a Ele. Então quando eu estou diante de vocês e dessa palavra, o meu compromisso maior é com a palavra. E eu sempre digo, se eu tenho compromisso com a palavra, automaticamente eu estou compromissado com vocês. Porque é a palavra de Deus que nos mantém vivo. É a oração que nos mantém vivo. É o jejum que nos mantém vivo. E realmente, aqui não sei, Balneário está virando ponto de parada para muita igreja. Mas eu confesso para você que há lugares que o Senhor não está. O nome dele não está sendo adorado. O nome dele não está sendo bendito. Está sendo só uma reunião para ir lá e fazer um alívio de consciência. Aqui não é lugar para nós termos alívio de consciência. Fui no culto, pronto, bati o cartão, aleluia. Posso ir para casa segunda-feira, pecar de novo, mentir, fazer tudo errado. Não é aqui, é você. Ele habita dentro de mim e de você. Ele resolveu morar dentro de você. E às vezes nós cometemos esse erro. Nós somos um lugar de habitação do Senhor no individual, mas no coletivo nós somos a sua noiva e igreja amada. Então, esse altar que se chama eu, que se chama você, precisa estar aceso. Ele precisa estar aceso todos os dias. E depois que o Senhor funda essa igreja, eu acho engraçado que Jesus pergunta assim, o que eles estão dizendo de mim? Na verdade, Jesus não está preocupado com o que eles estão dizendo. Jesus quer saber o que os discípulos pensam a respeito dele. É por isso que Jesus está dizendo, o que eles dizem de mim? Um diz que tu és João Batista, por causa da pregação dura. Que é Jeremias, outro duro, profeta duro. Alguns dos profetas, eles dizem, muito bem, mas o que vocês dizem de mim? E essa pergunta é para mim e para você nessa noite. O que nós dizemos de Cristo? O que nós falamos do nosso Cristo? Não só apenas falando o que nós vivemos na terra, como sendo alguém que Ele habita dentro de mim e de você. Eu ouvi um dia, eu não sei qual pregador falou assim, tem gente que tem ansiedade de chegar no céu e dizer, quero falar com Davi, como é que tu destruiu aquele gigante? Quero falar com Daniel, como é que foi a cova? Quero falar com Sadraque, Mesaque e Abednego, como que foi a fornalha? Sabe o que eles vão dizer? Como que foi ele morar dentro de você? Me explica isso. Eu sei que Ele me arrancou da cova dos leões, eu sei que o fogo não pegou a gente, mas me explica como é viver com Ele dentro de você.
Você já parou para pensar? Nós temos que refletir sobre isso. Ele habita em mim e você. Ele vive dentro de mim e de você. Ele não vive apenas no céu. Ele habita dentro de mim e de você. E nessa noite Ele está aqui para nos lembrar disso. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho plena certeza que para essa igreja completar 26 anos é porque ela reconhece que Ele é o Cristo, o Salvador bendito, aquele que veio e cumpriu o plano não dele, o plano do seu Pai. Ele cumpriu, Ele foi até o fim. Ele entregou, Ele se entregou a si mesmo. Então essa igreja, esse lugar de adoração que nós estamos vendo, esse lugar de habitação, o primeiro ponto é vertical. Nós aqui estamos reunidos, comemorando 26 anos, porque nós reconhecemos, Cristo é o Senhor dessa obra. Então o vertical está em dia. Mas agora, aí que mora o perigo. Horizontal. Olha para o lado aí, meu irmão. Dá uma olhadinha para o lado direito, para o lado esquerdo. Olha, quero que você olhe. Se quiser olhar para trás. Aqui, eu e você precisamos entender antes de ir embora desse culto. Eu não consigo ser igreja sem você. Você não consegue ser igreja sem eu. Eu não consigo cumprir o propósito de igreja, porque ele disse assim, ó, Adriano, Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra ti. Ele disse, Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Não é contra o pessoal, é contra o coletivo. Essa igreja, ela tem um destino. O destino dela é o céu. Mas nós temos um lugar para ir, uma missão, é onde nós precisamos romper com as portas do inferno, aquilo que o inimigo tem tentado colocar para esfriar, desanimar, fazer as pessoas desacreditar que essa palavra é verdadeira, que o Senhor ainda vive, está sobre mim e você. Eu não consigo ser igreja sem você, meu irmão. Eu preciso de você. Para nós sermos igreja junto, para nós adorarmos o Senhor junto, para nós fazermos a sua obra aqui na terra juntos, nós precisamos ser igreja. Nós estamos falando da igreja local. A igreja local é um ajuntamento de irmãos. Eu não venho aqui para encontrar com os meus amigos. Eu venho aqui para encontrar com os meus irmãos. Você chama Deus de Pai? Quem chama Deus de Pai? Quem ora Pai? Quem faz a oração? Pai nosso que estás no céu. Então, se eu e você chamamos o mesmo Deus de Pai, naturalmente nós somos. E se nós não cuidarmos com essa parte horizontal aqui, a presença dele vai embora. A presença dele vai embora. Ele vai embora. Se não há comunhão, ele não pode ficar. Ele precisa olhar para mim e para você, e as nossas diferenças precisam cair. Aquilo não importa o quanto eu estudei, as posições sociais vão embora aqui. Os diplomas, eu não estou dizendo que a gente não precisa, nós temos que estudar, nós temos que fazer tudo isso, mas quando nós estamos aqui, nós somos um só. Sabe aquele coisa? Somos um corpo, né? Nós vamos cantar aí no final. Assim o quê? Bem ajustadinho. Sabe o que é ajustadinho? Bem pertinho um do outro. Aí eu queria ficar longe do irmão. Não fica que tu vai perder a salvação. Fica perto dele. Mas eu não gosto dele. Meu irmão, ele faz umas coisas que eu não gosto. Eu sou pastor, atendi que eu tenho vontade de dizer, pega a igreja para vocês. Pega. Crente só incomoda. 50 crentes, 50 probleminha para o pastor. Mas eu entendo que nós temos uma missão. É que eles não pertencem a mim. Eles são ovelhas
do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse assim, ó: eu sou o bom pastor. E agora para os pastores, para os líderes: e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Se você não está disposto a ir até o fim com alguém que é fraco, com alguém que não consegue, nós não estamos cumprindo o padrão do que é ser um líder que cuida da noiva de Cristo. É interessante que a gente vai lá, ajuda um, quando aquele está bom, eu falo: meu Deus, não, aleluia, chega um pior do que aquele que eu ajudei. Os pastores estão rindo. É assim, meu irmão, porque é o desafio meu e de você. Agora eu estou tentando deixar o mais real possível para você entender o desafio que nós temos de permanecer com a presença de Deus nesse lugar. Não é o quanto nós tocamos, não é o quanto nós pregamos, não é o quanto nós somos bons de oratória, é o quanto nós nos amamos. É o quanto eu e você, quanto tem de amor em mim e você. Se você chegar numa festa que você não conhece a maioria das pessoas, você vai fazer o elo de ligação familiar só de ouvir: oi tio, é tio. Oi vó, avó. Oi pai. Aí 5 chamou aquele homem de pai, é filho, né? E se aquele 5 chamou de filho, o vô lá é o pai dele. Você está entendendo? Quem aqui é o irmão mais velho? O Mevan Balneário lá, nós estamos passando, meu irmão, pelo tempo de crescimento natural. A mulherada está ficando tudo grávida. Se tem alguém aqui que está com dificuldade, vai ficar uns dias lá que você vai engravidar. Tem um negócio acontecendo lá. Eu disse: meus irmãos, nós temos uma igreja para daqui uns 20 anos forte, poderosa. É só nós cuidar. E quantas, comigo, eu sou irmão mais velho, só tenho uma irmã. Quando foram buscar a minha irmã na maternidade, sabe o que meu pai disse? Vem aqui conhecer a tua irmã. Não teve, essa aí eu não quero. Entendeu? Não, troca. Não gostei, carequinha, sem dente. Podia vir pelo menos, não tem que como lá. Não dá para trocar. E foi assim na tua casa: vem aqui conhecer o teu irmão. A gente diz: ai, que feinho, carinha de joelho, né? Mas vai ficar bonitinho. Eu fiquei, você também fica. Vai ficar. Então, meu irmão, nós precisamos entender. É nesse nível que eu e você precisamos andar. Você pode ficar brigado com o seu irmão. Tem a gente com a história de irmãos que brigaram e nunca mais se falam. Mas se um dia um descobre que o outro está para morrer, ele vai lá: eu não posso, é meu irmão. Ele diz assim: ó, é meu sangue, eu tenho que ir lá. Então, meu irmão, essa pessoa que está do teu lado, que talvez não tenha nenhum grau de parentesco com você, pela via do sangue, do DNA humano, ela é teu irmão no reino celestial, em Cristo Jesus. Ela pertence ao mesmo Pai, ao mesmo Deus que você. Então eu vim aqui nessa noite dizer que vocês podem viver mais 26 anos, o tempo que o Senhor quiser. E essa igreja vai continuar prosperando quando vocês se amarem ao nível de perdoar o outro. Eu selecionei um exemplo aqui pra gente. Você entendeu? O Deus da comunhão, o Deus da presença. O que nós temos que fazer para esse ambiente aqui ser um ambiente propício para ele vir? Deixar o desejo de morte, de assassinato, e amar o teu irmão, amar. Aí ele vem. Aí eu botei Lucas 15 e 30. Quando eu ler, você vai saber de quem eu estou falando. Vindo, porém, este teu filho. Eu gosto do filho que ficou em casa. Esse teu filho. Isso aí não é mais meu irmão. Ele achava que não, mas o pai sabia que era. Que? Não é teu irmão? Olha o festão que nós estamos fazendo para ele. Tu tem que se alegrar pela vida do teu irmão. Porque o problema do filho que ficou em casa, meu irmão, de não entrar na festa, não era por causa do pai. O problema dele não entrar na festa era por causa do irmão. Ele não se alegrou porque ele estava preocupado. Gastou tudo que ele tinha.
Mas o pai disse, mas esse menino eu achei que estava morto. Ele está vivo, vamos adorar. Porque o que ele gastou não pode comprar a vida dele. E é isso que o Senhor está esperando de mim, de você. Quando entra aquele que, entrou, você, glória, você vai lá abraçar ele. Meu irmão, que bom que você veio. Que bom que você veio na casa de Deus. Que bom que você está comigo no culto, para nós adorarmos o Senhor junto nesse lugar. Sabe qual é o nível de comunhão que a gente vai ter? Sabe qual? Vai ficar engraçado, mas isso é algo que todo mundo já passou. Você já sentou perto de algum irmão que está com mau hálito, com bafo? Eu já. E também já aconteceu o pior comigo. Eu chegar e a Gisele disse assim, tu está com mau hálito. Eu falei, meu Deus. Eu tenho um problema, eu sou do toque, eu gosto de conversar bem pertinho. Eu já ando sempre com um potinho de chiclete. Quando eu sinto que está ruim, um chicletinho vai resolver. Agora eu faço uma pergunta para você. Aquele irmão que você vive com ele em casa, se ele está com bafo, o que você faz? Você manda um e-mail para ele, você diz para ele, meu Deus, está feito, que bafo, hein? É assim ou não é? É assim. Se bota uma roupa, que roupa feia, vai tirar essa roupa, coisa que isso aí não está combinando. Você está rindo? É isso que o Senhor espera que a gente tenha aqui nessa casa. O irmão está lá com feijão no dente. Eu disse, ai que vergonha. Vai lá e diz, irmão, está com feijão no dente. Ah, mas ele vai ficar bravo comigo. Mas eu tenho uma coisa que eu e você precisamos aprender hoje aqui. A minha e a tua comunhão com o meu irmão gera uma terceira pessoa. Sabe como é o nome dela? Porque Paulo diz assim, eu tenho dores de parto, para que Cristo seja gerado em vós. Está falando para uma igreja que estava em confusão. Então quando eu e você nos unimos, deixando as diferenças de lado, uma outra pessoa é gerada. Cristo é gerado em mim, em você. Por que ele é gerado? Porque aparece a obra redentora dele, aparece ele. Então, meu irmão, se você está procurando uma igreja boa, achei a igreja boa, não entra, você vai estragar ela. É verdade. Não entra, você estraga aquela igreja. Porque como lá em Balneário tem muita, daqui uns dias vai ter um drive-thru lá, o cara só entrar, olhar um pouquinho, não gostei, vou na outra. E vou na outra, e vou na outra, e vou na outra. Sabe quando vai crescer? Sabe quando vai dar fruto? Sabe quando vai amadurecer? Nunca! Porque são as nossas indiferenças que nos fazem crescer. São as nossas diferenças que nos fazem ficar juntos. E Cristo ser glorificado em mim e você. Existem 3 igrejas na cabeça de todo mundo, dos pastores e de você. Aqui eu sonho com uma igreja. Uau. É a igreja que eu sonho. No Fantástico Mundo do Bob, essa igreja está. Porque a igreja feita de pessoas vai ter problema. Não tem jeito. A real, bem-vindo. Por isso que eu mandei você olhar para o lado. É essa aqui. E aquela que é perfeita. E ela está habitando com Cristo. Ela vai morar com Cristo naquele dia. E como que eu faço para acessar a perfeita? Fica com a imperfeita. Não vai embora. Fica aqui. Aqui é o teu lugar. Aqui é o teu. Pastor, tem uns 3 ou 4 olhando atravessado para mim. Sorri para ele. Mas o pastor não fala comigo. Mas eu falo com ele. Pai do Senhor, pastor, o senhor está bem? Não, eu fico esperando que ele fale comigo. O pastor hoje passou por mim e nem olhou. Acontece, a gente é ser humano. A gente não é o X-Men. Tem dia que só a graça. Isso não nos dá o direito, a minha luta, a minha dificuldade, a tua, não nos dá o direito de desprezar ninguém. Mas tem dia que a gente não está bom. E daí é o dia que você precisa exercer amor. É o dia que você precisa olhar que quando Cristo morreu por mim e por você, nós não merecíamos nada. Charles Spurgeon disse,
Quando falarem mal de você, fique tranquilo, você é bem pior do que aquilo que eles estão falando. É verdade. Porque eu vim aqui nessa noite dizer para você o que agrada ao Senhor, de novo, não é o quanto nós cantamos e pregamos e fizemos peças lindas, é o quanto nós nos amamos. É o quanto nós suportamos estar junto. E eu amo, sabe o que? Eu amo a igreja primitiva. Vou pular para ver se o Ricardo e a Aline me chamam de novo. Eu gosto de vir aqui. Eu gosto. Vou pular para onde cantaram aqui. Atos capítulo 2. O dia do quê? O dia da peteca. O dia do Pentecoste. Então aqui o texto que eu li com você, a igreja foi fundada. No Pentecoste ela foi inaugurada. Abriu a porta da igreja. Não, eu também procurei nome na Bíblia, não tinha. Falei, aleluia, ele ainda não fechou o monopólio. Porque tem gente que acha que Deus fechou o monopólio com ele. Se não for da nossa, vai para o inferno. Se não fazer assim, como a nossa igreja está dizendo, não vai para o céu. Fuja, porque aceita, meu irmão. Nós não somos tijolinho de 8 furos. Nós somos pedras vivas. Pedras vivas nós somos. A gente não veio de uma olaria, tudo de 8 furos, bonitinho, não. Pedra viva, uma maior, uma menor. E às vezes eu passei um dia, esse irmão já dorme com o Senhor. Ele estava fazendo, não era revestindo um muro de pedra. Ele botava uma grande, botava uma pequena. E uma hora ele foi botar uma pedra, não coube. Ele pegou um martelinho e disse, eu vou para casa. O Espírito Santo começou a falar comigo, tá vendo? Eu entendi que eu te pego assim, tira uma casquinha, tira um pedacinho teu, para tu se encaixar no meu corpo chamado igreja. Você é uma pedra viva, meu irmão. Você é uma carta viva do Senhor. As pessoas precisam ler o amor dele em ti. As pessoas precisam acessar o amor dele em ti. É só assim que nós vamos crescer. É só assim que nós vamos permanecer como igreja. É só desse jeito. Aí você sabe o que aconteceu no Pentecostes, né? Vai se cumprir o que Deus disse para Pedro. Pedro, que a igreja católica diz que ele é o primeiro papa. Não vamos entrar em detalhes, nós estamos em aula de teologia. Ele disse, Pedro, quem foi o primeiro que pregou e 3 mil almas se converteu? Quem foi? O Pedro. Aquele que disse, eu não conheço ele. E a mulher disse, mas tu fala igualzinho. Não adianta tu se esconder, meu irmão. Não é assim, pastor? Ele disse, não, além de tu ser parecido, a tua fala te condena, 01. Tu quer fugir, mas tu é dele. Pedro, perna para quem te quer. O negócio ficou feio, ele disse, se Jesus, até Pedro duvidou daquele que ele viu andar sobre as águas. Aí onde eu comecei a olhar, Pedro é incrédulo, né? Aí o Espírito Santo disse, e tu não? Tem dia que tu não quer abandonar tudo igual Pedro. Mas o Senhor vai buscar Pedro na praia. E diz, Pedro, eu não desisti de ti, Pedro. Porque tu teve a revelação, rapaz, tu vai ver o que vai acontecer. Tu vai morrer e vai dizer, igual ele eu não quero. Me crucifica de cabeça para baixo, que eu nem sou digno de morrer igual ele. Eu não sou digno. E daí Pedro se levanta e quase 3 mil almas aceitam Jesus. A pessoa pregar e 3 mil almas se render. Também depois de receber o fogo do céu. E é aqui que eu quero parar. O que mantém uma igreja viva, o que mantém uma igreja acesa, é o fogo do Espírito Santo de Deus. O Senhor inaugurou a igreja dele primeiro batizando, passando eles no fogo. Passando eles no fogo para eles se encher, para eles terem uma experiência que nada dessa terra pode se comparar a ela. Então essa igreja precisa estar mergulhada no fogo. E aqueles homens que outrora Pedro também estava com medo, mas quando o batismo pegou ele, o fogo pegou ele, acabou o medo. Ele queria anunciar o Cristo Jesus a todos. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo. Essa igreja que precisa, a igreja da qual
qual eu sou o pastor precisa. Eu e você precisamos estar incendiado. A Bíblia diz: não deixeis apagar a chama do fogo do Espírito Santo dentro de você. Você está orando, meu irmão? Pastor, qual é assim o limite de oração? Jesus diz: orai sem cessar. Não tem limite. Você ora deitado, você ora no trabalho, você ora, meu irmão, ora. Você está se alimentando? Tá. Talvez alguém já falou, eu vou falar de novo. O óbvio precisa ser dito nesses dias. Para mim e para você. Para mim sentir fome no corpo físico, eu preciso ficar sem comer. Se eu comer assim, ó. Agora está dando tainha, abriu a pesca do camarão, nós estamos numa alegria só lá em Balneário Camboriú. Fui na casa do meu pai ontem e disse: ô meu filho, eu ganhei tanto camarão, eu vou lá trazer uma bolsinha para ti, 5 quilos. Falei: até em mistério quando eu saí. Falou: Jesus, que bom, ganhou oferta de 5 quilos. Irmão, e quilo vale ouro. Cheguei em casa, a Gisele me botou: vamos descascar um pouco desse camarão. E fez bolinho, e fez: para, senão nós vamos comer os 5 quilos tudo de uma vez só. E daí nós vamos fazer pecado da glutonaria. Não era para falar, né? Desse nosso segredo. Eu aqui, ó, descascando e ela tirando. Falei: meu Deus, não para mais. Parecia um restaurante. Falei: vai chegar 50 pessoas para comer aí. Então, meu irmão, nós precisamos andar nesse lugar. Precisamos andar nesse lugar de comunhão. Nós precisamos estar junto, de braços dados, abraçado com a palavra de Deus e ter essa comunhão. E a gente só sente fome porque a gente fica sem comer. Porque imagina, nesse dia, depois do almoço, chega alguém e diz: ô, tem uma picanha. Eu falo: ui, picanha? Não cabe mais, está cheio. Agora, no mundo espiritual, meu irmão, é diferente. Quanto mais come, mais fome. Quanto mais bebe, mais sede. Quanto mais come, mais... Porque daí a gente: ai, aleluia, essa semana eu tô... Se na outra semana tu parar, acabou. Nunca se conforme no lugar que você chegou. Ali não é o lugar que Deus determinou para você. Tem um lugar maior para você andar. Porque Ele vai revelar coisas poderosas sobre Ele. Não vai revelar coisas poderosas sobre mim e sobre você. Sobre quem nós éramos e quem nós vamos nos tornar nele. Para que o nome dEle seja glorificado e exaltado. Você e eu precisamos ter fome e sede dEle. Por isso Ele diz: que aquele que tem sede, venha a mim e beba. Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida. E Jesus é tão lindo, porque se Ele diz que Ele é o caviar da vida, eu nem sabia como é que era, que eu ainda não comi. Eu sou o pão. Pão todo mundo tem acesso, todo mundo conhece. Então a primeira lição para nós encerrarmos: nós precisamos ter fome e sede do Senhor. Quando é aqueles que perseveram, porque nesse dia que desceu o fogo do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles começaram a orar em 500 pessoas, 500. Primeiro dia não veio, aí um já olhou para o outro dia, já foi um dia, dor no joelho já. Eu acho que era uma fraude. De certo ele estava junto quando viu subir. Ficai aqui, vai descer, não se preocupa. Mas o Senhor precisa olhar para mim e ver o nível de fé que eu e você temos. A fé, irmão, não é um arrepio. Que arrepio, isso não é fé, meu irmão. A fé sabe. A fé não sente nada. O nosso maior momento que nós temos demonstração de fé é quando está tudo dando errado e a gente diz: eu vou vazar. E a gente diz: eu não vou. Eu não tenho outro caminho para ir. Às vezes eu oro: eu sei que tu está aqui, Senhor, eu estou sentindo nada hoje, eu estou ruim, mas eu sei que tu está aqui e eu vou prosseguir, porque tu disseste que tu estaria conosco. A Bíblia tem 365 vezes: não temas, não temas, não temas, eu sou contigo. Aleluia.
Nós já vamos encerrar. Aí eu quero ler com você o que o Espírito Santo de Deus provoca numa igreja cheia dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 42 a seguir, a Bíblia diz assim, ó: como viviam os novos convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Eles oravam junto. Eles comiam o pão junto, tinha junta prato. Tudo junto. Vai ter campanha de oração. O fulano vai, então não vou. Não vou. Fulano está lá, eu não vou. Já deu ruim, meu irmão. Mas aqueles que eram cheios, eles não estavam se importando com quem estava. Eles queriam estar no lugar da oração, no lugar da comunhão. Vamos continuar. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham, de novo, tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuiu o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Esse tempo atrás chegou um irmão lá na igreja e disse assim: eu queria ajudar pastor fulano lá. Eu queria saber do senhor se ele merece. Eu falei: te converte, miserável. Porque eu quero contribuir, mas eu quero que seja merecedor da minha oferta. Eu falei assim: ó, quanto que custou o preço de Jesus na cruz por ti? Meu Deus, pastor. Quanto que custou? Fala para mim, quanto que custou? Quanto que tu teve que pagar? Eu falei: se tu está dando oferta porque ele tem que merecer, nem dá, meu irmão, gasta tudo. Compra picolé, que agora está calor, compra um pote de sorvete, faz igual o Silvio Santos, joga pela rua, porque não vai ser recebido no céu. Não é sobre merecimento, é sobre a necessidade. Aqui está dizendo, e eles faziam conforme a necessidade chegava. Pastor Ricardo, será que o fulano está ali no WhatsApp da igreja, né? Será que... Não faz isso, meu irmão. A Bíblia diz: dê a quem o que te pede. E não é daquilo que está sobrando, reparte, meu Deus. A medida de Deus é muito, o sarrafo de Deus é muito alto. Nós não conseguimos porque Ele mora dentro de mim e de você. E se eu e você se submeter, Ele nos leva nesse lugar. E essa igreja, ninguém vai parar ela. Ela vai produzir cura nessa cidade. Ela vai ser conhecida não por quanto ela é bonita e bem ornamentada, mas ela vai ser conhecida porque o amor de Deus está presente neste lugar. Estou quase encerrando. Diariamente perseveravam unânimes no templo. A gente faz culto e esses crentes não querem vir. Unânimes, era unânime, estava todo mundo junto. Tem culto, vamos para lá. É assim que a gente tem que vir para o culto. Eu vou para lá. Aí o Senhor vai falar. Tem dia que Ele não vai falar nada, mas você fica aqui. Ele falou, mas aqui eu e você não conseguimos ouvir. Não é porque Ele falou, mas eu e você... falou, mas não falou dentro daquilo que eu esperava. O Senhor não fala aquilo que eu e você queremos ouvir. Ele fala aquilo que eu e você precisamos ouvir. Terminando. Aleluia. Unânimes no templo, partiu o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Aqui está o segredo para a igreja crescer. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Está vendo quem que acrescenta? Era o Senhor. O Senhor viu o quê? Eles são só. Eu posso mandar aí que eu não vou passar vergonha lá. Eles vão receber. Podemos orar? Vamos ficar de pé? Eu quero ler só mais um textinho com vocês. Meu irmão, o Senhor está aqui. Desfrute dele, meu irmão. Diga assim para ele: Senhor, eu quero amar como tu amas, Senhor. Eu quero olhar como tu olha. Sabe o que eu falo, pastores? Quando alguma coisa assim, eu fico assim, falei: o que tu faria no meu lugar?
aí dá ruim para mim. O senhor já teve vontade assim de expulsar? Não, de expulsar da igreja não, é de matar. Mas não é o irmão que é ruim, é eu que me acho muito bom para suportar a fraqueza daquele irmão. Aquela fraqueza está revelando o quanto eu tenho o coração peludo. Um coração que não perdoa, que não ama. Ou é tão bom ter comunhão com quem gosta das... eu gosto de andar com quem gosta das mesmas coisas que eu. Que participa só das mesmas coisas que eu. Precisamos rever o nosso conceito de igreja. Precisamos rever o nosso conceito de comunhão. Porque se nós nos tornarmos um purezinho de batata, a gente vai no mercado, as irmãs quando mandam comprar batata no mercado, o marido vê umas batatinhas estragadas, vem. Aí você tira lá, vai botar para cozinhar, mas antes você tira aí a batata que era grande, ficou com um buraco assim. A outra, né, uma é bem redondinha, mas a outra é toda assim, parece que teve um AVC. Aí você cozinha a batata, bota lá na vasilha para quando o garfo chamado Espírito Santo vem e amassa, fica tudo igual. Ninguém é maior, ninguém é menor. Aquela que teve que sofrer porque estava podre, com cheiro ruim, se tornou igual a todas as outras. E o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor é exaltado. Produz alimento, produz vida. Uracatarabasucatarabacataraia. João não tinha que ser outro, o apóstolo do amor. João, capítulo 13, 34 e 35, ele diz assim: novo mandamento eu vos dou. É Jesus falando. Que vos ameis uns aos outros. Sabe quando que Jesus está falando isso? Quando o traidor foi indicado. O traidor, e sabe o que ele disse? Ele fala do amor verdadeiro, o amor fraternal. Vamos lá. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que vos ameis uns aos outros. E é o 34 que tem que ser o texto áureo da nossa vida como igreja. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor pelo outro. Não é no teu Instagram que vão descobrir que tu é um homem, uma mulher cheia de Deus. Não é. É no nível de amor. Ele está dizendo, só vão saber que vocês são meu discípulo por causa do amor. E por que Jesus fala tanto sobre amor? Porque loguinho que ele subiu, Pedro e Paulo já iam brigar, queriam até trocar um soquinho um com o outro. Eles sabiam que eles iam brigar. O Senhor sabia que eles iam brigar. Sabe por quê? Porque ele estava no corpo humano. Ele sentia as mesmas emoções que eu e você sentimos. Mas ele colocou o propósito soberano acima de tudo. Que era o quê? Adorar o nome do Senhor Jesus. O nome do Pai. Fazer a vontade do Pai. Para que a vontade do Pai se cumprisse. É assim que nós vamos ser conhecidos. Pelo amor que nós temos um pelo outro. É assim que essa igreja vai se tornar poderosa. Poderosa no mundo espiritual. É o amor que há entre mim e você. Nós precisamos cortar do nosso meio todo o espírito de murmuração. Se você tem alguma coisa, fala com o teu irmão. Se alguém te machucou, fala direto. Olha nos olhos dele. E não diz assim para ele, tu me machucasse, me ofendesse. Vai lá e diz, me perdoa, pensei mal de você. Porque se eu vou lá dizendo, eu vou te perdoar, mas assim, não faz mais, tá? Foi assim que Jesus fez, tirou a mão da cruz e disse, eu vou morrer, mas é o seguinte, hein? Não faz de novo, hein? Fizemos pior. Fizemos pior. Bem pior. E ele o quê? Nos ama. Eu quero orar com você, meu irmão, nessa noite.
Eu quero orar com você. Quem sabe você quer ser mais cheio do Senhor. Você quer transbordar nele. Quem sabe você está passando por dificuldade. E é normal, meu irmão, passar por dificuldade. Todo mundo passa. Mas há uma medida nova do Senhor para essa casa. Há uma medida nova do Senhor, não é porque eu estou aqui. Há uma medida nova, porque esta palavra, se ela for real e no cotidiano da vida de vocês, o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser adorado. Aleluia. Que nós possamos receber nessa noite um batismo do Teu amor, Senhor. O Teu amor sacrificial possa habitar dentro de cada um de nós. E nós olharmos o nosso irmão através da Tua cruz e não através do trono do nosso coração. Que todas as vezes que esse povo se reunir, eles se tornem só na Tua presença. Para que Teu nome venha a ser glorificado. Prospera essa casa, Senhor. Que essa casa possa Te adorar. Que essa casa possa continuar Te servindo como tem feito até aqui, Senhor. Guarda todos os ministérios dessa casa, todos aqueles que servem nessa casa. Mas, Senhor, que o amor seja profundo entre eles, que na hora deles quererem ir embora, eles decidam ficar para que o Teu nome seja exaltado. Essa é a minha oração, no nome de Jesus.